Nesta última segunda-feira, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, assinou uma medida provisória que extingue o DPVAT. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores e vias terrestres, DPVAT, existe desde a década de 60 e tem o objetivo de indenizar vítimas de acidentes de trânsito. A arrecadação para o fundo é proveniente de uma alíquota que o proprietário de veículo automotor é obrigado a pagar. Os valores variam de R$ 16 a R$ 85 em média. O fundo é dividido em 3 partes. 45% é destinado ao SUS, 5% para o Denatran e 50% para cobrir as indenizações. O fundo arrecada cerca de R$ 4 bilhões ao ano. O presidente da OAB, Fernando Mascarello, detalhou a decisão do governo. O governo federal, instigado aí também pelo Tribunal de Contas da União, ele percebeu uma possibilidade de alterar a vigência desse seguro, desobrigando os proprietários a recolher e sob o argumento de que já existe uma prestação de serviço por parte do Poder Público Federal pelo SUS. O SUS já é responsável em atender as vítimas de qualquer tipo de acidente, certo? Então o Sistema Único de Saúde seria responsável em atender essas vítimas de trânsito, assim como o INSS já é responsável em eventuais situações de óbito ou invalidez. Então o Tribunal de Contas e o governo federal entenderam que, da maneira com que está, nós temos praticamente um seguro para algo que já existe. A medida provisória passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Até lá, o DPVAT segue com as indenizações normalmente até o dia 31 de dezembro. A vítima tem o prazo de até 3 anos para fazer o pedido da indenização. De acordo com o governo federal, a medida provisória também eliminará as fraudes em indenizações. Um dos argumentos por parte do governo federal para editar essa medida provisória, inclusive, é o alto índice de fraudes. Então, estimativa do governo federal, em torno de 20% de todos os benefícios são, de alguma forma, objeto de análise por fraude. Então, ou é um beneficiário que não sofreu um acidente, um beneficiário já falecido, é um laudo que foi... Às vezes o beneficiário ele é abordado no próprio hospital, entram com um pedido administrativo para que ele receba isso e ele não fica nem sabendo. Nós, da OAB, temos algum histórico, sim, de reclamação contra advogados de fora, com esses feirões DPVAT, que se valem de interpostas pessoas para aliciar esses acidentados, propõem ações judiciais e depois simplesmente desaparecem ou não fazem o repasse adequado, porque acabam colhendo essas pessoas num momento de muita fragilidade, que é o momento depois de um acidente, de uma recuperação, onde ou a pessoa foi abordando a vítima, os familiares de uma vítima fatal. O presidente da OAB também ressaltou os valores das indenizações que, segundo ele, não compatibilizam com a necessidade das vítimas de acidentes. Grande parte de quem usa o seguro DPVAT são os menos favorecidos economicamente. Então é o pobre que utiliza. 20% da frota nacional possui seguro particular. Quem tem condições, paga o seguro particular. O restante da frota não tem. Então, eventual acidente, a responsabilidade continua sendo do autor do acidente. A aplicação do Código de Trânsito, normalmente, o Código Civil também com relação à reparação de danos. Então, a pessoa não fica totalmente desamparada. Até porque os valores do DPVAT não eram tão significativos. Morte, invalidez permanente, por exemplo, o teto, que é o máximo que alguém pode receber, é de R$ 13.500. Então as indenizações não ultrapassam esse patamar. Isso em caso de morte. Então, se você pegar a recuperação de despesas de médico, de farmácia, etc., são valores em torno de R$ 2 ou R$ 3 mil, que muitas vezes é insuficiente para o tratamento que o vitimado precisa. E aí ele precisa acionar, continua tendo que acionar o particular, o autor, o cometimento do ato ilícito, para que ele tenha a reparação dele. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, afirmou que a saúde é financiada pelo mínimo constitucional e que, por isso, o repasse do DPVAT orçado na faixa de R$ 2 bilhões neste ano, o próprio Tesouro vai alocar recursos de outras fontes para garantir que o mínimo seja mantido. Para esse ano,
O ministro informou que o mínimo constitucional é de 131 bilhões de reais. No ano que vem, a expectativa é que o valor chegue a 133 bilhões.